Pessoal, vamos a um assunto importantíssimo: os ataques que diminuíram substancialmente a produção de petróleo da Arábia Saudita e as consequências políticas para a situação internacional e para a situação doméstica brasileira. Um assunto que, na minha opinião, nesse último fim de semana recebeu menos atenção do que eu acho que deveria ter recebido por boa parte da imprensa brasileira. É gravíssimo, é seríssimo, e eu vou dividir esse comentário/análise, em dois grandes capítulos: o que isso significa para o Brasil e o que isso significa do ponto de vista da situação internacional. Começando pelo que isso significa para o Brasil. O que nós tivemos nesta segunda-feira, dia 16 de setembro? Em primeiro lugar, uma enorme, espantosa subida dos preços do barril de petróleo. Era de se esperar, mas a proporção assusta. A última vez em que os preços de barril de petróleo subiram tanto em apenas um dia foi em 1990, quando o então ditador do Iraque, Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. E esta invasão levou à Guerra do Golfo de 1991, que depois terminou com a invasão do Iraque por uma coligação internacional conduzida pelos Estados Unidos. E eu volto um pouco a essa questão mais ali na frente. O tamanho da subida dos preços é diferente para o pessoal da minha geração. Isso aí vocês me deem um desconto. Quer dizer, o pessoal da minha geração, os que já têm mais de 60 anos, se lembram de outros choques de petróleo. Os choques de petróleo em 1973, quando houve um embargo dos países árabes em relação às economias ocidentais depois da guerra do Yom Kippur contra Israel, e o choque de 1979, causado justamente pela Revolução do Irã, um país do qual vocês vão ouvir falar bastante em relação a esta última subida de preços. Não se compara, evidentemente, àquela situação daquela época. Mas por que é tão importante? Por causa dos temores geopolíticos. Então vamos lá, vamos falar primeiro da situação brasileira. Quer dizer, as bolsas subiram porque as ações da Petrobras subiram, normal. Aquilo que a Petrobras tem para vender ficou mais caro, portanto se assume que a Petrobras tem um ativo valorizado, no caso o petróleo. Este é o lado, digamos, menos ruim. O outro problema, e esse é um problema sério para o Brasil dessa subida de preços de petróleo, é que a Petrobras vem praticando, desde as intervenções desastrosas da era do PT, a Petrobras vem praticando uma política de preços alinhada com a situação internacional. Alinhada com a situação internacional significa subiu lá, sobe aqui. E isso deu na greve dos caminhoneiros. Vocês se lembram de toda a discussão em torno dos aumentos praticamente diários do preço do diesel, que tornavam qualquer cálculo num país como o Brasil, sobretudo da perspectiva dos caminhoneiros, muito complicado o cálculo de custos envolvidos na operação, por exemplo, de frete. E aí encontrou-se uma fórmula de intervenção que na época, isso era ainda no presidente Temer, isso causou muita discussão sobre intervencionismo na formação de preços de energia, evoluiu para uma acomodação política com categorias como a dos caminhoneiros, por exemplo, e agora essa subida de preço coloca toda essa costurinha, toda essa articulação de novo sob um ponto de interrogação. Nós vamos ter que ver como é que evolui, se essa subida forte de segunda-feira se mantém ou não. Se a Petrobras terá, ela tem. Qual será o tamanho dessa margem de manobra da Petrobras para absorver um eventual prejuízo? Ou seja, ela vai comprar lá mais caro, algo que ela aqui terá que vender mais barato, em princípio. Nós estamos, portanto, diante de uma questão política doméstica muito importante. O governo Jair Bolsonaro tem uma lealdade política ao movimento dos caminhoneiros, que já o pressiona em relação à tabela de fretes. Agora, se vier ainda por cima um aumento muito forte do diesel, aguardem problemas políticos relevantes. Do ponto de vista da economia brasileira, e é isso que eu fiz a referência ali ao pessoal da minha geração, dos anos 60, o impacto do aumento dos preços de petróleo lá fora não é tão direto no Brasil, em termos de provocar inflação, paralisia da economia e tudo mais, porque nós temos uma reserva cambial forte, nós estamos razoavelmente defendidos de um ataque, de uma corrida contra a nossa moeda, por um lado, e por outro, não é o problema da escassez do petróleo que preocupa os mercados internacionais, não é o problema da falta do produto. Era isto que era o grande tema do choque do petróleo lá
na década dos 70. Foi uma experiência extraordinariamente traumática para muita gente, com graves consequências políticas internacionais. Então, se não é a questão da escassez do produto, porque tanto os Estados Unidos hoje são autossuficientes, pela primeira vez, no fundo, desde a Segunda Guerra Mundial, nesse sentido, sem uso das reservas estratégicas, como europeus e China dependem muito menos dos impactos do que acontece diretamente na linha de produção de um país importante na conta de petróleo internacional, como é a Arábia Saudita. Nós estamos falando de uma perda de produção entre 5% e 10%. Há estoques mundiais capazes de suprir essa perda diária de petróleo entrando no mercado internacional, petróleo esse produzido pela Arábia Saudita, cuja produção foi paralisada pelos ataques do último fim de semana. Então, qual é a preocupação? A preocupação, se não é com estoque, ela é geopolítica. O grande significado do que aconteceu nesse fim de semana é começar a desenhar um cenário complicadíssimo nas relações internacionais, que tem como pano de fundo não exatamente os atentados deste sábado, mas a relação entre o Irã e os Estados Unidos, basicamente. Que os responsáveis pelo ataque são, ao que tudo indica até aqui, ao que o noticiário parece confirmar até aqui, integrantes de milícias próximas à Arábia Saudita, sustentadas, financiadas e em boa parte dirigidas pelo Irã. O conflito entre Irã e Estados Unidos ele é central para o Oriente Médio já faz pelo menos umas 2, 3 décadas. Quando a gente considera o fato do governo americano ter se retirado do acordo nuclear com o Irã e aplicado em cima do Irã sanções e o que os americanos chamam de pressão máxima, nós estamos falando dos Estados Unidos apoiando um lado num cisma religioso, político e geopolítico no Oriente Médio, que é basicamente o cisma religioso entre sunitas e xiitas. O Irã é a grande potência xiita no Oriente Médio, é um país, do ponto de vista da região, importantíssimo, central para a região, assim como o é a Arábia Saudita também. E o grande confronto no Oriente Médio há alguns anos já ao longo dessa linha de fratura entre os regimes sunitas, dos quais a Arábia Saudita é um dos grandes capitães, e os xiitas, que o Irã é o principal representante. O que está acontecendo lá é, no fundo, uma articulação do Irã para mostrar que, submetido a sanções americanas gravíssimas, com a economia sendo sufocada, o Irã tem capacidade de causar dor aos seus adversários também. Aí não é tanto diretamente a Arábia Saudita, mas é o fato do Irã ser capaz, e ele não precisa afundar navios no Estreito de Hormuz, por onde passa quase a metade da produção do Oriente Médio de óleo cru, mas é capaz de criar uma situação de tal instabilidade para aliados americanos e para interesses americanos na região que acabam machucando a economia mundial inteira. O momento deste chamado choque de petróleo, eu estou colocando entre aspas, é muito delicado. Vejam, na semana passada, o Banco Central Europeu, preocupado com a desaceleração, principalmente da economia da Alemanha, foi para os juros abaixo de zero. Qual é a preocupação das autoridades monetárias na Europa e no Japão? E também do presidente americano. É com uma desaceleração da economia mundial, causada em boa parte por tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China, que se traduz apenas em parte numa guerra comercial e se traduz agora em perturbações severas no fornecimento de energia. É esse tipo de preocupação que toma conta das pessoas que estão preocupadas com a questão estratégica muito mais do que haver ou não haver petróleo suficiente nos tanques e nos reservatórios. Continuando, quando a gente considera a postura da Arábia Saudita frente ao Irã, é de uma extraordinária hostilidade. E aí ela tem os Estados Unidos como seu principal aliado. No caso do cisma xiitas e sunitas, as coligações que se formaram são as mais estranhas. Nós vemos, por exemplo, e aí vou colocar mais um ator nessa conta, que é a Rússia. A Arábia Saudita e Rússia há muito tempo tentaram se entender
sobre como controlar os preços nos mercados internacionais de petróleo. A Rússia depende extraordinariamente da produção de petróleo e da sua venda para manter a economia razoavelmente crescendo. Não está indo bem como Putin gostaria que fosse. Agora veja, há um entendimento tácito entre a Arábia Saudita e Rússia que algo precisa ser feito entre os produtores de petróleo para que o preço não caia. Ocorre que no Oriente Médio, a Arábia Saudita e Rússia jogam em times contrários. A Arábia Saudita, como eu disse, é a grande adversária do Irã, é a principal articuladora de uma coligação contra o que os sunitas naquela região chamam de arco crescente xiita, que se estende desde o Iêmen, onde vêm esses rebeldes que foram os responsáveis pelos ataques de sábado, e esse arco prossegue pelo sul do Iraque, de onde se supõe que partiram os drones de ataque. O sul do Iraque é dominado por milícias xiitas, apoiadas diretamente pelo Irã, e esse arco prossegue até o sul do Líbano, passando pela Síria. É na Síria, onde Rússia e Irã se aliaram exatamente contra os grupos defendidos pela Arábia Saudita. A complicação do jogo do Oriente Médio só se torna mais grave quando a gente considera que a postura dos Estados Unidos é a de se retirar e de não entrar em nenhum tipo de conflito armado porque não vem nenhuma saída para aquilo. E aí quando a gente considera de novo o cisma religioso entre xiitas e sunitas e o papel central da Arábia Saudita escorada pelos Estados Unidos, que em boa parte atende os interesses da Arábia Saudita quando pressiona o Irã, a gente vê que o jogo se amplia para os interesses da China, que é a grande compradora dos dois países, e para a qual não interessa nenhum tipo de turbulência, e da Rússia, que está tentando jogar o jogo do Oriente Médio com um pé em cada canoa. Diga-se, ajustar com a Arábia Saudita preços do petróleo. O outro, ajustar-se com o Irã para conter qualquer tipo de influência daqueles que possam ser considerados aliados dos americanos. Afinal de contas, a gente tem que olhar um pouco o mapa mundo e perceber que a Rússia é parte do Oriente Médio. Essa preocupação geopolítica é que reverberou nos mercados com muita força. Os mercados já tinham essa noção de que a guerra comercial entre China e Estados Unidos não pode ser encarada simplesmente como um problema restrito, circunscrito, próprio de dois grandes competidores do ponto de vista da capacidade do comércio de suas respectivas economias. A guerra comercial entre China e Estados Unidos, ela é vista pelos analistas internacionais como expressão desta grande tensão geopolítica, no mundo no qual não existem mais dois, três, talvez existam hoje 3 grandes polos, mas não são polos necessariamente aliados e coordenados em torno de um eixo. Esta multipolaridade hoje, ela é entendida como um fator de instabilidade, e aí é que entra a importância de um ataque terrorista como esse. Ou, do ponto de vista dos rebeldes, os Houthis, eles demonstraram que a Arábia Saudita, mesmo comprando tantos bilhões de dólares em armas ultramodernas dos americanos, mesmo tendo agora um dirigente como o atual o príncipe Salman, empenhado numa política externa agressiva e com emprego de forças militares, não tem condições de tomar conta daquela região. É esta a preocupação que eu queria trazer para vocês. A situação não é algo que se possa ignorar e dizer isso aí se resolve, e põe mais um pedacinho nessa conta toda para vocês. 17 de setembro são eleições gerais em Israel. Pela primeira vez, nós temos ali a possibilidade de que uma, digamos, forte presença de eleitores israelenses árabes influencie de uma forma ou de outra o resultado de uma situação política que está razoavelmente equilibrada, porém em equilíbrio precário. O Oriente Médio, a gente pode tentar esquecer aquela região porque é o conflito mais antigo e mais intratável da atualidade, mas a gente nunca consegue. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.